Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho trazer para vocês mais uma história sobre um mafioso delícia. Então, bora lá! Sim, meus aventureiros, eu ando muito ali pelo mundo da máfia, então eu trouxe mais uma dica aqui para vocês e garanto para vocês que vocês vão amar, porque eu li essas 553 páginas no mesmo dia. Eu finalizei 1h da manhã e finalizei assim super feliz porque foi uma história que eu super adorei. Então eu vou apresentar para vocês Máfia Della Costa, aprisionada pelo chefe, da Fernanda Piazon, não sei se é assim que fala. Bom, já quero dizer para Fernanda que, olha, os dois irmãos mais o Amadeu mereciam uma história deles. Porque ali eu li como livro único, contando a história do Salvatore, mas eu acho que o Rico, que o Fabrício e o Amadeu mereciam sim uma história só deles. Eu até acreditei que teria quando apareceu ali a história daquela repórter que acabou ali soltando umas fotos meio comprometedoras. Até acreditei que poderia ter o segundo livro baseado já nisso daí. Mas enfim, vamos lá contar o que acontece nessas 553 páginas. Então, como eu falei para vocês, vamos conhecer ali Salvatore, que é um homem que após a morte dos seus pais, de um atentado, que no mundo da máfia não pode ser diferente, né? Então ele acaba tendo que assumir ali a cadeira de chefe. Ele coloca em prática tudo o que ele aprendeu com o pai dele. Então ele é um homem calculista, ele é um homem voraz, ele é um homem frio, ele é um homem que tortura, que não repete ordens. Então, gente, ele é um homem que, sinceramente, até o bom dia dele você teria medo de estar recebendo. Ele é aquele homem que ele não deixa transparecer as suas emoções. Não importa o que aconteça, ele não deixa ninguém saber o que ele está sentindo. Como ele está ali completando seus 33 anos, então já está na hora dele começar a pensar em casamento, para dar herdeiros, para que continue ali o legado da família Della Costa. Mas ele, gente, ele queria casar por amor, queria casar apaixonado. Mas como ele sabe que isso não vai acontecer, porque até agora não apareceu ninguém, então ele decide que vai escolher entre uma das mulheres da família mafiosa para poder estar exercendo o papel da sua esposa. Os dois irmãos dele, então, tá abaixo deles ali no cargo e eles, gente, eles seguem à risca as regras e eles não é de desafiar o seu irmão. Aliás, ninguém é. Tudo começa a mudar no belo dia que ele acaba sendo surpreendido por um senhor que tenta roubá-lo, mas quando o homem percebe, gente, quem é ele, o homem treme, né? O homem gela, porque todo mundo sabe da fama dos Della Costa, principalmente do chefe, que é o que tem menos alma, né? Vamos dizer assim. Esse homem acaba sendo preso, mas ele tem uma filha, a Amapola, de 20, 21 anos, que ela se preocupa muito com ele, porque há 2 anos atrás eles acabaram sofrendo ali um acidente, né? um atropelamento, no qual a sua mãe veio falecer e o seu pai perdeu parte de um braço. E com isso ele acabou sendo demitido, porque né, ele era padeiro, não tinha como trabalhar. Ela acabou abandonando a sua bolsa de estudo, né, que ela estudava a faculdade ali de administração, por conta de que mesmo que tivesse ganho a bolsa, ela não tinha como pagar o restante dos custos. E assim ela começou a cuidar do seu pai, que se entregou à bebida. A vida dela, gente, foi bem sofrida, foi bem assim, complicada a vida dessa menina. Mas ela não deixou, né, de continuar ali ao lado do seu pai, porque ela sabia que se ela o abandonasse, ele poderia morrer, porque ele não tinha mais razões para viver. E com isso ela acaba descobrindo que o seu pai foi levado pelo chefe Della Costa, né? Ela acaba indo atrás, no qual ela chega lá, gente, ela não sabe conversar, ela simplesmente pede para falar com o chefe, dizem que ele não pode atender e ela começa aquele escândalo e ela também é presa. Quando Della Costa vai até ela para poder, né, matá-la, porque a ideia dele é essa, porque como ela chega no escritório dele fazendo escândalo, então ele se depara com uma menina linda, uma menina sofrida, uma menina que tem nos olhos ali a raiva, tem nos olhos ali um fogo que faz com que ele amoleça de certa forma. Ele começa a tomar algumas decisões no qual ele nunca tomaria, né?
Ele acaba libertando o pai dela, né? Libertando de uma forma que o pai dela vai ter que trabalhar para ele, mas ela continua presa, porque ela se ofereceu em troca e ele acabou aceitando. Por conta de uma situação, eles acabam levando ela para o cassino, no qual ali ela vai ficar na cozinha e servir mesas, porque ele deixou bem claro que não é para ela ser uma prostituta, como tem outras lá. Lembrando que todas que vão ali como prostituta é porque querem ficar. São meninas que foram entregues como dívidas, foram meninas que foram abandonadas, enfim, cada uma tem sua história lá. E só que o cara que cuida do cassino, logo de cara, já se interessou por ela, porque a Amapola é uma menina muito bonita. Por conta que seus irmãos estão viajando, então ele tem que ir nesse cassino para poder verificar como está a situação, ver se está tudo em ordem. E lá ele vê uma cena que não o agrada muito. Primeiro, a Amapola tá sexy, tá linda, tá maravilhosa, né? Numa roupa curtíssima que ele já não gosta logo de cara. Tá maquiada, tá... Gente, ele fica incomodado com aquela cena. E depois ele acaba vendo que o cara que é para cuidar do cassino está tentando estuprá-la. Sim, o cara tá ficcionado na garota, por mais deixado claro para ele que não era para encostar um dedo nela. Claro que o Salvatore vai lá salvar, né, a sua mocinha. E chegando lá, ela tá traumatizada, que é normal, ele cuida dela e acaba levando ela para casa dele. Chegando lá tem muitas aventuras, porque a governanta, que foi a babá dele a vida inteira, ela acaba meio que desafiando ele. Ela é uma que ela sabe até onde pode ir e ela acaba meio que forçando ali que ele fique mais perto da Amapola. Gente, a Amapola é aquela garota que ela diz que ficaria no lugar do pai dela, ela sabe que ela é prisioneira, mas ela não abaixa a cabeça. Então, mesmo quando ela fala assim, senhor, mesmo quando ela fala, vou fazer, os olhos dela dizem que ela não está concordando com aquilo. E isso mexe com ele. E de certa forma, ela consegue ler ele. Ela consegue ver atrás daquela cara de homem de ferro, daquela cara de homem que não tem sentimento. Chega um momento ali, né? Porque vai acontecer muita coisa, gente. É um livro que tem muito acontecimento. E acaba tendo uma situação no qual ele faz uma aposta que se ela ganhar, então ela terá a liberdade. Então ele vai realizar lá o que ele disse para ela, mas quando chega no último momento, ele acaba vendo que que a casa em si vai ser atacada e ele acaba salvando ela para que ela não seja alvejada. Mas ele sim foi alvejado. E diante disso, ele acaba falando para ela que ela pode ir, que ela ganhou a liberdade, mas ela decide ficar. E ali ela grita com segurança. Ali, gente, isso ela mostra que ela é uma menina de garra, que ela é uma menina que ela pode ser muito bem a mulher de chefão da máfia, gente, porque a bichinha, quando fica brava, sai de baixo. Então, chegando lá no hospital, ela começa a dar ordem para ele também, porque como não é a primeira vez que ele leva bala pelo corpo, então o médico sabe que ele é aquele paciente que vai dar trabalho e ela deixa bem enfatizado que ele vai seguir todas as regras. Ela acaba sendo a enfermeira dele, no qual ela vê ele nu pela primeira vez e é hilário. É hilário quando ela olha ele, aquele homem lindo, maravilhoso, que ela tira a roupa dele, gente do céu. O jeito que ela fica, sabe? Porque ela, como se diz, né? Ela olha pela cueca, ela imagina o que tem. Quando ele fica nu, realmente, ela vê realmente o que tem. Ela fica ainda mais louca, ela fica envergonhada, porque ela é virgem, né, gente? Porque ela é aquela menina que só estudava, ela não pensava nessas coisas, então, enfim, né? Então, ela não tinha tempo pra ficar namorando, e a hora que ela vê, claro que ela se assusta. Eles têm ali muitos momentos hilários no qual ela desafia e ele sempre fala para ela, né, cuidado, não fica se aproveitando, não é assim que acontece, novamente é eu que falo e você que obedece. Então eles têm muito isso e eu acho muito divertido. Ele acaba indo porque ele reside em Roma, ele acaba indo para Palermo, acho que agora, esqueci o nome direitinho, acho que é Palermo. Ele acaba indo para passar uns dias, acaba levando ela. Lá ele conhece um pouco mais da Amapola. Ela não consegue conhecer muito dele, porque ele não pode falar muito da vida dele, mas ali ele acaba tirando a virgindade dela. Lembrando que ela não fala que é virgem
e ele só descobre na hora que praticamente ele penetra ela. E assim, não foi muito sutil, ele não foi muito gentil. Mesmo depois ele descobrindo que ela era virgem, ele disse pra ela, né? Bom, pra mim também vai ser a primeira vez, porque eu nunca tive nessa situação de tirar a virgindade de ninguém. E aí, nesse momento, eu não achei tão romântico, eu não achei tão lindo, mas os dois se entenderam. Quando finalizam os dias que eles vão ficar lá, eles retornam, e aí começa novas situações no qual ele resolveu ficar com ela, mas ele não pode assumi-la. Aonde a garota que já sabia que ia ser a noiva dele acaba descobrindo que ele não vai ali, nesse primeiro momento, querer noivar ninguém, vai querer ficar na dele. E aí começa um monte de armações por conta dessa decisão dele de que não é o momento para casar. Aí essa apronta, ela descobre dele com a amapola e ela não aceita muito bem, o pai dela muito menos. A amapola tem um momento ali no qual ela acaba vendo o que ele é realmente quando ele vai torturar alguém e a forma que ela lida assim, eu fiquei de cara porque eu não imaginava que ela tivesse essa reação. Tem um momento onde ele chega em casa um dia e acaba discutindo com ela porque ele não vai atrás dela, ela vai atrás dele, eles discutem porque ele diz que não é um bom dia, que o dia dele foi péssimo e ela começa meio que cobrar algumas coisas, eles têm uma briga feroz, no qual ele fala coisas que acabam magoando e no outro dia ela vai pedir porque ele diz que ela podia ver o pai dela e ela quer ver o pai dela e ele fala, traga essa louca aqui pro escritório para tentar acalmá-la. Quando chega lá, que ele vê a forma que ela tá vestida, com uma calça linda, maravilhosa, apertada, e uma blusa com decote que tá quase no umbigo, gente, ele surta. Quanto mais ele percebe que ela está sem sutiã, ele enlouquece de ciúme. E aí fica mais divertido ainda. Ali acontecem algumas coisas no qual ela prova ser capaz de poder trabalhar para ele, e ela começa a ser uma secretária dele. Claro, né, que as roupas dela não ajudam muito, porque deixa ele, ao mesmo tempo cheio de tesão, deixa ele muito enciumado. Como eu falei, essa amapola ela vai aprontar e a situação é um pouco complicada, no qual a amapola acaba rompendo com ele. Ali ela joga na cara dele tudo que ela pensa, tudo que ela quer, tudo que ela não quer, tudo como ela vê essa relação dos dois. E eles passam um bom tempo separados, no qual, galera do céu, o povo que trabalha com o Salvatore, basta. Porque o cara, gente, ele fica pior do que ele já era. Então as pessoas cortam miudinho na mão dele, principalmente os irmãos que estão mais próximo dele, o Amadeu, que está mais junto dele. Aí depois de vários tempos conseguem convencer ele a encontrá-la. A hora que ele chega lá já tem um rondando, né? Já tem um gavião ali querendo a sua amada. E ele toma algumas atitudes no qual a hora que ele vai falar com ela, ela fica surpresa. E aí várias coisas acontecem, porque eu não posso contar o final para vocês, porque isso é uma resenha, isso não é contar o livro como eu faço com alguns outros, mas eu acredito que vale a pena, porque vocês vão ter ali uma mocinha que não baixa a cabeça, por mais que muitas vezes, como eu falei para vocês, ela fala assim, senhor, o olhar dela diz outra coisa, por mais que ela tente arrancar dele as coisas, por mais que ela tente desafiá-lo, eles se divertem muito junto. Quando ele dita as regras de como ela vai ser trabalhando com ele, cara, ela não pode fazer nada. Ela só fala pra ele, tudo bem, na frente dos outros eu não posso questionar, mas depois eu posso perguntar, você vai me responder, você vai conversar comigo sobre o assunto, né? E ele diz que sim, e ela sempre tem uma pergunta na ponta da língua, ela sempre quer questioná-lo, ela sempre se exalta com ele. Então é uma história muito bacana, porque por mais que ele esteja apaixonado com ela, ele tem os momentos rude, ele tem um momento onde ele avisa para ela que ela está passando os limites, e isso dá um contraste, né, na relação dos dois. Porque outros mafiosos que eu trouxe para vocês, o cara comia na mão da menina. Ele não come, mas não come tanto na mão da mão amapola. E isso eu achei muito interessante, porque todo momento ele se mostra doce, mas ele também deixa claro que é ele que manda e ela tem que obedecer. E ela finge que obedece. E lógico que eles têm vários momentos muito românticos, vários momentos no qual vai ao delírio, porque ele sabe o que faz, ele sabe como faz. E ela, gente, ela se delicia de todos os momentos, ela está pronta sempre que olha pra ele. E quando ele não vai atrás, ela vai. Então, assim, é fogo no parquinho o tempo todo. E tem muita emoção, tem muito choro, tem muita revolta, tem muita raiva. E isso faz com que o livro seja muito emocionante.
Então deixo vocês aqui com Máfia da Costa, aprisionada pelo chefe, o chefe da máfia, e eu não acredito que vocês não vão se arrepender, porque o livro é muito bom. Então muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima!